Bom dia. A gente está iniciando hoje o terceiro dia do ciclo de debate Ciências Sociais, Memória, Profissão e Organização Sindical no Ceará. Hoje nós vamos ter duas pessoas na nossa mesa redonda. A primeira, a professora Alba Maria Cunha Carvalho, professora associada da Universidade Federal do Ceará, atuando principalmente nos seguintes temas: mundialização do capital em tempos de ajuste, transformações na América Latina, emancipação social no século XXI, Brasil contemporâneo, Estado e políticas públicas, democracia, política de assistência social, avaliação de políticas públicas, epistemologia e metodologia das ciências sociais. Eu ia chamar a mesa a professora Alba Maria Cunha Carvalho. A segunda palestrante da nossa mesa redonda de hoje, no período da manhã, é a professora Mônica Dias Martins. A professora Mônica é professora da UES, coordenadora da rede de pesquisa, organizadora das nacionalidades e editora do livro Tensões Mundiais. Bom dia. A apresentação ficará em 25 minutos para cada professora. Após, nós teremos um pequeno aviso dos alunos do PET e, em seguida, a gente abre para as perguntas de 1 minuto e a resposta de 10 minutos para cada professor. Bem, muito bom dia. Eu começo saudando essa plateia, presente aqui nesse momento, dizendo da minha alegria de estar aqui no auditório da UES, participando desse encontro, né? Uma iniciativa louvável, muito interessante nesses tempos contemporâneos, de pensar as ciências sociais, toda a sua inserção no mundo contemporâneo, a questão do trabalho, do mercado de trabalho, a questão do sindicalismo. Então, eu acho que realmente é uma iniciativa das mais valuosas. E eu me solidarizo e fico muito feliz de estar aqui. E estar aqui nessa casa, né, fazendo essa articulação, essa partilha. E eu fico muitíssimo feliz em reencontrar o meu grande parceiro, amigo, companheiro, professor Bosco, que eu considero um dos pesquisadores mais instigantes no âmbito das ciências sociais, com quem eu tive o prazer de conviver no doutorado e ao longo da vida, na trajetória da vida. Está aqui com a professora Mônica, né, que também é alguém que é parceira nas discussões das transformações do mundo contemporâneo, especificamente na América Latina. Né. Está com vocês, estudantes, porque eu acho que essa energia que mantém a gente viva, né, que mantém a gente em sintonia com o mundo, né, eu digo que eu não posso viver fora desse contato com os estudantes, porque eu morreria, eu não conseguiria sobreviver. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de pensar na possibilidade de uma aposentadoria, embora eu tivesse já décadas para fazer. Né? Mas eu acho que é muito boa essa energia e é com muita alegria, com muito prazer, porque todas as coisas boas da vida são as coisas que a gente faz com prazer. Né? É nesse espírito que eu aqui estou para partilhar reflexões sobre tudo. Bem, e eu vou
Bem, a temática dessa mesa: as ciências sociais e o contexto global e brasileiro. Essa é a temática. Quando eu tomei contato com essa temática, ela me interpelou a um recorte analítico, no sentido de pensar as ciências sociais na contemporaneidade. E nesse sentido eu quero partilhar reflexões que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos em minhas investigações sobre o mundo contemporâneo, que é a temática que me interpela muito, né, tentando entender esse mundo contemporâneo que se circunscreve na estruturação e na dinâmica da civilização do capital. Eu penso não o capitalismo como um modo de produção, eu penso o capitalismo como uma civilização, um modo civilizacional. Então, eu me senti interpelada a pensar, a fazer um recorte analítico no sentido de pensar as ciências sociais neste mundo contemporâneo. Neste mundo contemporâneo que coloca desafios e dilemas para o pensamento crítico. Pensamento crítico que é nosso grande horizonte, né, e pelo qual nós estamos a lutar permanentemente numa disputa hegemônica. Né? Assim, interpelada para pensar as ciências sociais na contemporaneidade, eu configurei a minha fala, minhas reflexões, tomando o seguinte objeto de reflexão. Foi assim que eu estou a denominar a minha fala: ciências sociais e o mundo. Ciências sociais e o mundo contemporâneo, interpelações do presente. Bem, e para pensar isso, as ciências sociais e o mundo contemporâneo, interpelação do presente, eu parto de uma ideia fundante na condição do pressuposto. Qual é essa ideia? Eu parto da ideia, da tese, que as ciências sociais, elas têm como tarefa histórica, constitutiva do seu próprio campo, atribuir sentido e significado ao presente. Nessa perspectiva, eu retomo aqui um texto, referência da socióloga Elisa Reis, texto esse datado de 1998, mais precisamente final do século XX, momento do limiar do século XXI, e esse texto tem o sugestivo título As Ciências Sociais e o Bug do Milênio. Vocês se lembram que ao final do século XX nós tínhamos toda aquela ameaça do bug dos computadores, a povoar o nosso imaginário social acerca do século XXI. Então, Elisa Reis, uma grande metáfora, ela vai trabalhar, ela vai analisar, ela vai pensar as ciências sociais nesse momento, nesse final do século XX, limiar do século XXI, ela denomina o seu texto de As Ciências Sociais e o Bug do Milênio. Nessa sua formulação, ela afirma exatamente essa tese que eu tomo como pressuposto. Pressuposto, ponto de partida das nossas discussões aqui nessa manhã. O que diz Elisa Reis? Ela diz, é a capacidade de interpelar o presente que marca a relevância da ciência social. Se a ciência social não for capaz de interpelar o presente, ela se faz estéril. Mesmo refletindo sobre o passado ou especulando sobre o futuro, o que a ciência social tem para oferecer de relevante é uma atribuição de sentido ao presente. E ela continua a sua argumentação explicitando o seguinte: as análises sociológicas clássicas que a gente tanto estuda, né, onde nós vamos buscar inspirações fundantes, né, as análises sociológicas clássicas, elas continuam clássicas porque elas decifram o presente do seu tempo e não o nosso. O que os clássicos souberam fazer com tanta maestria que os fazem clássicos? O que eles souberam foi formular questões relevantes sobre o seu momento histórico. Sobre o momento histórico que eles viviam. Assim sendo, decifrar o presente, problematizar esse presente, conferir sentido a este presente é um dever de ofício nosso.
enquanto cientistas sociais, e que define a própria natureza do nosso trabalho. Nós estamos, a nossa tarefa precípua é, a partir das interpelações do mundo, nós sermos capazes de decifrar esse mundo, conferindo sentido, conferindo significado, problematizando esse mundo no sentido de decifrar. Em verdade, o desafio que se nos coloca é fazer do presente, os seus múltiplos fenômenos, imediatamente, o presente que é imediatamente concreto, o desafio é fazê-lo um concreto pensado, assumindo o movimento metodológico que nos propugna Karl Marx de desvendar o mundo, compreendê-lo, para transformá-lo na dinâmica dialética da praxis. Né? Nós queremos fazer do presente, na sua imediaticidade, na sua concretude do imediato, nós queremos fazer desse concreto, desse presente, um concreto pensado. E com isso nós vamos, nós vamos assumir esse movimento metodológico que nos propõe Karl Marx e que é o que tem de eterno, vamos dizer assim, de perene, como diz muito bem o nosso mestre Carlos Nelson Coutinho, né? Em relação ao marxismo, que a fidelidade central é ao método. Né? Então, nós vamos transformar esse presente no concreto pensado. E com isso, movimentando, desenvolvendo essa dinâmica metodológica proposta por Marx. No sentido de desvendar, né, decifrar, compreender esse presente para transformá-lo e assim configurar a dinâmica dialética da praxis. Mas eu vou pensar também a partir do marxismo. O marxismo é uma construção sempre aberta, né? E é isso que faz a sua fecundidade. O instigante analista marxista que hoje me interpela profundamente, Stalov Žižek, na sua inconteste capacidade de desestabilizar o instituído, ele provoca-nos a esse desvendamento do presente, a esse desvendamento do mundo, ao afirmar, e quando ele afirma isso, ele está fazendo uma crítica mordaz ao sistema do capital, nas suas tragédias, nas suas farsas, lembrando o seu livro, primeiro como tragédia, depois como farsa, como comédia, né? Então ele vai dizer o seguinte, já transformamos demais o mundo. Ele está se referindo ao sistema do capital, toda essa lógica de expansão. Ele já transformamos demais o mundo. É preciso interpretá-lo. Então ele está nos colocando frente a esse desafio de fazer deste mundo contemporâneo um concreto pensado, que vem da perspectiva da sua interpretação. Essa interpretação do mundo, ela impõe a exigência da crítica. Crítica hoje que é um bem raro, né? É até estranho, parece paradoxal a gente dizer isso no âmbito das ciências sociais. Mas essa crítica hoje, ela se faz um exercício cada vez mais difícil na profusão de informações, de imagens que nos atordoam, fazendo-nos prisioneiros da imediaticidade, na sua fugaz instantaneidade. A rigor, a construção dessa crítica que eu estou propugnando, né, pelo cientista social, ela exige um permanente esforço de problematização. Nós temos que estar permanentemente problematizando, atualizando questões de investigação e atualizando aportes teóricos. A teoria precisa ser fecundada e nós precisamos permanentemente rever as nossas questões de investigação. Por exemplo, o mundo do trabalho, eu me lembro do Bosco, quando ele fez, nós fizemos o doutorado, no final, né, nos meados dos anos 90, ele tinha como desafio o mundo do trabalho. E ele foi atualizando questões, permanentemente. Ele é paradigmático nesse sentido. Hoje ele continua trabalhando no mundo do trabalho, mas com novas reconfigurações, respondendo aquilo que está posto como um grande desafio. Né? Então, é o trabalho, isso que eu estou propondo, da problematização, da atualização de questões, da atualização de questões de investigação, de aportes teóricos, é o trabalho da ampliação conceitual para se apropriar da realidade em movimento, em sua complexidade, como ensina o mestre Carlos Nelson Coutinho, que de forma presente, de forma física, ele não está aqui, mas ele se faz eterno na sua obra.
né, e na sua proposta de renovação permanente das teorias do marxismo e nesse esforço de ampliação conceitual. É isso que nós estamos propondo, né, como grande desafio das ciências sociais. Logo, assim sendo, a minha pretensão nessa fala é empreender esse esforço de problematização. E eu vou tentar problematizar esse mundo contemporâneo a partir das provocações que ele me dá, né? E aí, nesse sentido da problematização, eu vou tentando tecer os fios finos da crítica, nos teares da reflexão, a movimentar aportes teóricos, nos limites das minhas possibilidades, né, e do tempo que eu disponho. De fato, eu quero dar consequência, eu estou tentando, nesse esforço de problematização do mundo contemporâneo, dar consequência à proposição de Gaston Bachelard, ao lançar as bases do seu racionalismo aberto e crítico, definindo o mundo da ciência, quando ele diz: o mundo é a minha provocação. O cientista social, que não se sente provocado pelo mundo, ele precisa se repensar. O mundo é a minha provocação. O que me provoca? Né? Então, a minha tentativa vai ser problematizar, aqui nessa manhã, a partir das provocações do mundo contemporâneo. Assim, o foco da minha discussão é o tempo presente. O que eu estou chamando de tempo presente? É o tempo circunscrito nas 3 últimas décadas do final do século XX e o início do século XXI, em sua primeira década, e no limiar da segunda, que nós estamos a viver 2012. Eu estou pretendendo aqui fazer um exercício da sociologia das ausências e da sociologia das emergências nas trilhas de Boaventura de Souza Santos, buscando demarcar sinais dos tempos. Quais são os sinais dos tempos? Sublinhando fenômenos, sociologia das ausências, e sublinhando tendências, né, ou ainda não, mas que está aí fervilhando, a apontarem vias de reflexão e debate. Parafraseando Boaventura de Souza Santos, o meu esforço é no sentido de delimitar questões fortes, sem a pretensão de ter respostas fortes. É porque essas respostas eu quero colocar questões quentes, questões fortes, né? Parafraseando o Boaventura. Porque as respostas fortes, elas só são construídas num trabalho investigativo coletivo, num processo de discussão, sempre aberto, constituindo vias teóricas com fecundidade analítica para decifrar esse presente. Bem, e para essa problematização, eu vou partir de um desenho. Eu vou tentar traçar linhas gerais, como se faz um esboço, a guisa de um esboço. Eu vou tentar começar traçando um desenho, em traços gerais, a guisa de um esboço, do que eu chamo uma panorâmica do mundo, desse mundo presente. É um esforço que eu vou fazer de um mapeamento preliminar de fenômenos. Eu vou começar mapeando fenômenos para depois tentar empreender algumas vias analíticas de desvendamento. É um esforço de mapeamento preliminar, configurando fenômenos em destaque nesse mundo de grandes transformações e deslocamentos. Nós vivemos um mundo de grandes transformações e deslocamentos em um ritmo acelerado, novas conexões de tempo e de espaço. Então eu vou tentar fazer um mapeamento de alguns fenômenos, né, dentro desse redemoinho, dessa reviravolta de mutações. Aí fica uma primeira pergunta já de saída. O que é que eu vou focar? Que fenômeno eu vou destacar em meio às metamorfoses que permeiam todos os ciclos sociais? Eis uma tarefa difícil e sempre parcial e sempre incompleta. Eu vou, no meu olhar, destacar alguns fenômenos que me interpelam mais de perto, mas muita coisa eu não vou conseguir dizer, lógico, né? Então vamos lá fazer esse nosso desenho, traçando linhas gerais, à guisa de um esboço, né? Eu vou começar por um fenômeno de grande visibilidade que está na base de mudanças chaves, que seria o extremo desenvolvimento científico, tecnológico, a beirar o inimaginável. Mas é um desenvolvimento científico, tecnológico,
desvinculado das necessidades humanas e de uma ética do cuidado, chegando mesmo a querer interferir na dimensão da própria vida, através da nanotecnologia, da engenharia genética, dos seus novos produtos, com a decodificação do DNA, o patenteamento do genoma, querendo avançar na produção de neo-humanos, transhumanos, né? Esse é um desenvolvimento científico inimaginável. A gente vive coisas que a gente pensava outrora que só viria na ficção, e que agora estão aí, chão de robôs, nanotecnologia, transhumanos, decodificações de genoma. Mas, tal avanço do conhecimento, em ritmo acelerado, ele convive com o paradoxo da sua apropriação seletiva e excludente, aumentando o fosso entre a elite do saber e aqueles que não conseguem nem mesmo acessá-lo. Isso é o primeiro fenômeno que eu quero demarcar. Avançando, continuemos. Alicerçado na cibernética e na informática, eu quero destacar como marco dos novos tempos a difusão desterritorializada e mesmo a universalização da comunicação virtual, com a afirmação do cyberespaço como espaço de vida social que se faz indispensável em suas múltiplas redes, blogs, sites, a gestar novos padrões de sociabilidade, marcando uma geração, a geração de vocês, né? Ela é marcada por essa desterritorialização, essa universalização dessa comunicação virtual, esse cyberespaço. Esse é um fenômeno também que eu quero destacar. Outro fenômeno, em contexto, que me interessa, que me interpela, é o poderio do dinheiro na base da organização de toda a vida social. E aí eu retomo César Benjamin, num texto muito interessante, A Qualidade de Marx, quando ele diz assim: produz-se por dinheiro, especula-se por dinheiro, mata-se por dinheiro, corrompe-se por dinheiro, só se pensa em dinheiro. Cultua-se o dinheiro, o verdadeiro Deus da nossa época, que se tornou ilimitado e imensamente destrutivo. E ele continua, imensamente medíocre, ele desconhece o amor, ele desconhece outras coisas mais, outros tipos de relações. Mas é esse poderio do dinheiro. Avançando nessa panorâmica, eu quero destacar como sinal do novo tempo do capital a reestruturação do mundo do trabalho, nos marcos do desemprego e da precarização estruturais. Tanto o desemprego como a precarização são estruturais. Passando a assumir uma nova linguagem, um novo léxico nos ambientes laborais. Fala-se de flexibilização, empregabilidade temporária, terceirização, colaboradores, né? E tem-se então à mostra um grande contingente de sobrantes a engrossar uma coletividade despojada. E mais, e esse é um fenômeno que eu estou estudando muito, seguindo a trilha de Giovanni Alves. E mais, jovens adultos hoje, com alto nível de qualificação, perambulam por ocupações precárias em meio ao desemprego, sem perspectiva do futuro. Se nós trazemos para cá, né, faz alarmante os índices da mortalidade juvenil, de juventude sem rumo nas periferias das cidades globais. E avancemos no nosso desenho. Vamos lá. É marca também da contemporaneidade a cultura da descartabilidade. Tudo é descartável, seguindo o próprio movimento de liquidez, né, de descartabilidade do próprio capital. Então, a cultura da descartabilidade, até passar o mundo sem limites, o mundo sem limites, essa cultura da descartabilidade, ela perpassa esse mundo ilimitado das mercadorias, mas se espraia nas relações e nos padrões de sociabilidade, nos padrões de convivência. O amor é descartável, a relação é descartável. Então, e o consumismo impõe-se como modo de existência social, não é como um modo de vida, um modo de existência social, a acenar com a felicidade fugaz da posse das quinquilharias da produção mercantil. E outro fenômeno, não podia deixar de falar, que é peculiar do nosso tempo, é a crise em seus circuitos, sempre em aprofundamento, que parecem sem saídas. A Europa desmonta-se em sua aparente e tradicional solidez e estremece, mergulhada em uma crise sem precedentes, e a austeridade passa a ser um modo de vida imposto a populações
de determinadas nações europeias, colocando em questão a própria ideia da comunidade europeia, né, como uma comunidade que se articula com o mercado. E nesse cenário de crise, proclama-se o regresso do Estado, que de fato nunca partiu, que é um paradoxo, porque ele nunca partiu. Ele continua, ele sempre se colocou como um pilar do sistema do capital. Bem, então hoje sente-se o peso, nós continuamos nosso desenho, hoje nós sentimos o peso dos riscos globais, com ameaças ambientais e acirramento das desigualdades, das apartações, em meio à reconfiguração da pobreza, em meio a essa pobreza que se redefine, daqui a pouco a gente vai falar isso. Um outro fenômeno seria a democracia, a difusão da democracia em um contexto de destituição de direitos, pasmem, e de crise de representação. Bem, gente, a listagem desse fenômeno parece não se esgotar. Eu vou parar porque eu tentei um mapeamento geral, né? A listagem do fenômeno parece não se esgotar, apontando novas situações, novos fatos, né? A rigor, eu queria fechar esse meu desenho, dizendo que a instabilidade, a insegurança marcam os tempos contemporâneos. Na verdade, a grande moldura desse desenho seria aquilo que o Marx dizia, né, na virada do século XIX para o século XX, que hoje, no século XXI, nós estamos plenamente imersos nessa atmosfera cultural de que tudo que é sólido desmancha no ar. Bem, face a esse desenho, a essa panorâmica, impõe-se então uma questão fundante, uma questão forte para nós cientistas sociais. E a questão é essa: que tipo curioso e em muitos sentidos misterioso de sociedade é esse que se desenha ao nosso redor e nos envolve, moldando um modo de viver? Que sociedade é essa? Misteriosa, né? Às vezes envolvente. Que sociedade é essa? É essa uma questão fundante a interpelar as ciências sociais. Ciências sociais estão permanentemente interpeladas a definir, a delimitar, a configurar que tipo de sociedade é esse, né? E que isso nos desafia. Nossa, 5 minutos, está dando um começo. Eu queria também eu vou tentar correr, né? Não posso ficar mais 10 minutos, vamos ver. Eu vou tentar ir seguindo, né? Mas tá ótimo. 15 minutos para fechar. Olha que eu já postei isso, Marcos, fazer a madrugada cortando esse texto de todo o jeito. Mas vamos. Então, é essa uma questão fundante a interpelar as ciências sociais do nosso tempo. Qual esfinge de Édipo? Decifra-me ou te devoro? Inegavelmente, em meio às metamorfoses da contemporaneidade, a revirar de alto a baixo o solo social, impõe-se como questão fundante para as ciências sociais determinar novos referenciais de sociedade, ou seja, demarcar novas vias analíticas, renovando bases teóricas em um esforço permanente de superação dialética de categorias e posturas. Nós precisamos definir novos parâmetros e a forma tradicional de pensar as ciências sociais, ela se mostra incapaz de responder a essa, que sociedade é essa? Que tipo de sociedade nós temos na nossa vida? Bem, em verdade, as ciências sociais veem-se face ao enigma do capital e suas crises, como nos instiga David Haber em seu livro de 2011. É uma definição mais precisa. As ciências sociais estão face ao desafio de decifrar e compreender a civilização contemporânea do capital, a encarnar uma nova temporalidade histórica do capital. Isso é importante, nós estamos vivendo um novo tempo do capital. Né? Então, a civilização contemporânea do capital se coloca para nós como um grande desafio. E essa civilização contemporânea do capital, circunscrita nas 4 últimas décadas, tempos perversos do capitalismo global, capitalismo flexível, imerso na liquidez, na estabilidade. E numa aproximação reflexiva, no esforço de desvendar essa civilização do capital na contemporaneidade, cabe aqui fazer uma dupla demarcação. Né?
O desafio é entender, desvendar essa civilização contemporânea do capital. E nesse sentido, eu aqui nesse momento quero fazer uma dupla demarcação. A rigor, é uma dupla demarcação analítica no esforço de decifrar o presente a partir das inspirações da economia política marxista. Se não, vejamos. A primeira demarcação é que se trata hoje de um novo momento no desenvolvimento do capitalismo, em que o sistema do capital, sob a égide das forças cibernéticas informacionais, ele promove transformações no seu padrão de acumulação, nas suas formas de valorização, nos marcos do que nós chamamos mundialização com dominância financeira. É o fetichismo do dinheiro, chegando a extremos, em uma dominação incontrolável no interior do processo de mistificação do dinheiro, que nós já falamos, bem encarnando o espírito do nosso tempo. Em verdade, nós temos uma nova ordem do capital, marcada pela exacerbação da liquidez, da insegurança, da instabilidade, que o sociólogo Zygmunt Bauman, em sua crítica perspicaz e contundente, circunscreve, vocês já estudaram isso, devem estar trabalhando isso, como modernidade líquida. E essa modernidade líquida, no diz o Bauman, é uma nova fase da modernidade de radical privatização e individualização da vida social, nos percursos da mundialização. E essa modernidade líquida, ela se caracteriza pela extraordinária mobilidade, volatilidade, desregulamentação, desenraizamento, efetivando o derretimento dos elos entre a política da vida radicalmente individualizada e a dimensão do coletivo. Essa é uma questão central que o Bauman falou. Os elos entre a vida privada, individual e coletiva são derretidos da vida individual e a vida coletiva. Você corta esses elos, né? É a era histórica do presentismo, perpassada de riscos difusos e globais que ameaçam a humanidade e a que todos nós estamos sujeitos, estamos expostos, constituindo um modo privatizante, inseguro e perigoso de viver nesse mundo contemporâneo do capitalismo. Adentrando no desvendamento analítico, a segunda demarcação é que essa civilização do capital, na contemporaneidade, ela encarna um momento de explicitação da própria crise do capital. Quem rompe é uma crise que não começou agora, ela vem de trás, né, de décadas atrás, como diz o Mesário. Mas por isso que eu disse, é um momento de explicitação da crise do capital, quem rompe no final da primeira década do século XXI, né, em meio à forte acentuação da liquidez, da instabilidade, da insegurança, que eu digo, é uma crise estrutural, em curso, sempre em aprofundamento e com novos desdobramentos, né, na definição de Estevão Mesário. A rigor, trata-se de uma crise civilizacional, a expressar a insustentabilidade do modo de funcionamento desse sistema de capital. É uma multiplicidade de crises que se cruzam, que se intercruzam, crise financeira, crise do mundo do trabalho, crise ambiental, crise energética, crise social, crise alimentar, crise ética. É um cenário de riscos globais a que toda a humanidade e o planeta estão expostos. E aí, para refletir essa crise estrutural do capital, a se aprofundar, ela nos interpela a refletir. É uma reflexão que se coloca para as ciências sociais. Para onde aponta essa crise? O capitalismo será capaz de sobreviver face ao conjunto de problemas econômicos, sociais, políticos, geopolíticos e aos grandes dilemas ambientais? É um campo de polêmicas em aberto. Zizek, em seu último livro em português, de junho de 2012, ele nos instiga e nos interpela ao debate ao afirmar que o capitalismo global se aproxima rapidamente de sua crise final e que assim estamos vivendo no fim dos tempos, inclusive é o título do livro, né? Em verdade, essa é uma tese polêmica, né? De fato, nós temos uma crise estrutural do capital, mas a gente questiona se trata de uma crise terminal. Muitos analistas afirmam que não é uma crise terminal e que o sistema do capital tem novos deslocamentos nos espaços territoriais e nos próprios setores da economia, como sustenta o David Harvey. E lembra David Harvey que as crises são momentos de paradoxos, são momentos de possibilidades e assim diferentes alternativas podem surgir. Então,
E assim, nesse contexto de transformações estruturais, de liquidez, de privatização, de riscos e crise, recoloca-se aquela questão fundante a desafiar as ciências sociais. Que mundo social é esse que vem se configurando nas dobras das mutações dessa civilização do capital? E mais que isso, com quais parâmetros põe em perspectiva e sob perspectiva crítica os novos ordenamentos sociais urdidos nessa virada dos tempos? Como conferir inteligibilidade a esse panorama contemporâneo, muito alterado em relação às décadas anteriores e que vem se modificando em ritmo acelerado em novas conexões de tempo e espaço? É esse o dilema das ciências sociais desse século XXI, a nos impor uma agenda de debates. Antes de mais nada, delineia-se para nós, quando a gente vai tentar responder essa pergunta, que mundo social é esse que vem das dobras da mutação? Antes de mais nada, delineia-se como parâmetro de análise a constatação de que esse mundo social em mutação é um mundo social dominado pela expansão da lógica do capital em detrimento da lógica das necessidades humanas. A rigor, a lógica de expansão do capital, alicerçada no extraordinário desenvolvimento da tecnologia, desvinculada das necessidades humanas, não tem limites. Ela não tem limites, ela não tem controles, acentuando e agravando a sua tendência destrutiva, não poupando nada, não poupando ninguém, a minar as condições fundamentais de sobrevivência humana e a colocar em risco o planeta Terra. Hoje, sem paralelos em toda a era moderna, o sistema do capital, dos seus processos desenfreados e incontroláveis de expansão, ele efetiva ao mesmo tempo, conjuntamente, a destruição e ou precarização da força humana que trabalha e ao mesmo tempo ele faz a degradação do meio ambiente, violando nossa relação com a natureza. Não é um ou outro, é ao mesmo tempo as duas coisas acontecendo. E nós precisamos analisá-los em conjunto, violando nossa relação com a natureza. O sistema do capital parece atingir o limite de suas contradições nas múltiplas encarnações da crise estrutural, a colocar em questão o futuro do próprio capitalismo e seus permanentes processos de deslocamento. Mas, como bem sinaliza David Harvey, em tempos de crise, torna-se mais evidente a irracionalidade do próprio capitalismo. E eu quero retomar aqui Zizek, ao considerar justamente essa natureza autodestrutiva do sistema do capital em sua expansão, ele sustenta hoje a perspectiva histórica de um fim dos tempos, identificando então o que ele chama de 4 cavaleiros do apocalipse. Primeiro, a crise ecológica. Segundo, as consequências da revolução biogenética. Terceiro, os desequilíbrios do próprio sistema, problemas de propriedade intelectual, luta vindoura por matérias-primas, por comida, por água, que são coisas que se avizinham, que se colocam aí como possibilidades. E por fim, o 4º cavaleiro do apocalipse, segundo ele, é o crescimento explosivo de divisões e exclusões sociais. Quando a gente olha esse cavaleiro do apocalipse, a gente vê que o decifrar do sistema do capital em sua crise, ele abre múltiplas vias de análise, com desdobramentos específicos, e que a mobilizar pesquisadores das mais diferentes áreas, em uma construção transdisciplinar. Eu queria aqui nesse momento, mas eu acho que eu não tenho mais tempo, eu estaria aqui não, mas eu vou só então terminar, eu vou abandonar o texto e vou só terminar os slides, para terminar, pelo menos para fechar minimamente. Então, tomemos então, como eu vou tomar como via de reflexão, no decifrado Enigma do Capital, o crescimento explosivo das exclusões sociais. Claro que aqueles 4 cavaleiros nos colocam frente a uma agenda imensa de debates que nós temos que enfrentar, e não são só as ciências sociais. Eu acho que é um debate transdisciplinar, que eu acho que hoje você não pode pensar nada evidentemente sem articular fronteiras e até romper fronteiras disciplinares. Então, a mim interessaria pensar, eu escolhi pensar o crescimento explosivo de exclusões sociais. E eu queria pensar esse crescimento explosivo de exclusões sociais pensando no mundo do trabalho, chamado novo e precário mundo do trabalho. Para que a gente possa poder pensar isso. Então a gente vai ver que nós estamos frente a muitas formas
de precarização, nós estamos vivendo a precarização estrutural do trabalho, como diz Mesaros, né? E isso coloca múltiplas formas de precarização, das formas de mercantilização da força de trabalho, precarização das condições de trabalho, precarização da representação da política e organização sindical, precarização do processo de construção de identidades individual e coletiva. E nós vamos ter aí um crescente contingente de trabalhadores supérfluos para o capital. Trabalhadores que são descartados para o capital. E esses trabalhadores, eles ficam no fio da navalha, em processo de exclusões e de inclusões precárias. Né? Eles ficam, aquilo que o Bauman chama de refúgio humano. E eu quero destacar como fenômeno também eminentemente contemporâneo, uma coisa que a gente precisa entender, que é a universalização da condição de proletariedade chegando na classe média, né? Como condição existencial de homens e mulheres que vivem sob a ordem burguesa nessa nova temporalidade histórica do capital. Essa é uma via analítica que se abre. A gente vê como é que essa condição de proletariedade ela está se universalizando dentro do mundo do trabalho. Né? E nesse sentido, eu quero destacar, eu não vou me deter muito, mas eu quero destacar uma camada da classe social que se amplia e ganha visibilidade nos países capitalistas centrais. E hoje é o meu tema de investigação, eu estou fazendo estudos de investigação nesse campo, estudando o chamado precariado. Aí eu estou seguindo as trilhas de Giovanni Alves. Né? E o que seria esse tal de precariado? Né? Seriam milhões de trabalhadores, jovens, adultos, com alta escolaridade, desempregados ou inseridos em contratos de trabalhos precários, que transitam sem ocupação, de uma ocupação a outra, com baixos salários, sem projeto de vida, sem perspectiva de futuro, com uma grande frustração com a sua formação educacional, né? Eles têm uma frustração de status muito grande, eles estão sobretudo nos países centrais. Mas a minha hipótese é que no Brasil nós temos muito fortemente hoje esse precariado, quando nós temos uma camada de jovens que se formam, que chegam ao fim da universidade e ficam também nas formas de trabalho precário, correndo lá, correndo aqui, sem conseguir se realizar, né, plenamente no seu trabalho. E aí uma outra coisa que me instigaria a pensar essas explosões exclusivas, uma outra via, que eu disse que eu ia privilegiar as exclusões exclusivas. Uma outra via seria a gente pensar as novas configurações da pobreza, que tem tudo a ver com essa precarização estrutural do trabalho. E é um enigma contemporâneo. Não dá para a gente pensar os pobres como a gente pensava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Não dá para lugar nenhum. Então, como é que os pobres se apresentam hoje? Como é que essa pobreza se apresenta? Então, você tem o quê? Você tem uma pobreza caracterizada como população sobrante, constituída de trabalhadores supérfluos, mergulhados nas teias da economia informal, destituídos de direitos, mas tomados por um extremo consumismo, como modo de existência, como modo de afirmação. E aí eu quero retomar um pouco a Vera Teles, né? Uma pena, porque eu gostaria de discutir isso, mas no debate podemos retomar, a Vera Teles, que para mim é uma das pesquisadoras mais instigantes, seguindo a trilha desses pesquisadores sobrantes dessa pobreza, ela diz que hoje há um borramento de fronteiras entre o informal, o ilegal e o ilegítimo. As coisas se misturam muito fortemente. A economia informal, nas suas milhões de telhas, empurrando para a ilegalidade, para o ilegítimo, e isso nas periferias, é uma nova configuração da pobreza. Por fim, outro elemento que a gente precisaria discutir não dá para você querer decifrar o enigma do capital sem pensar em mistificação ideológica, que conduz a um extremo individualismo e ao imobilismo operante na vida social. E aí nós vamos encontrar com um tripé muito forte. A própria forma de funcionar do capitalismo se transforma em ideologia, a ideologia do produtivismo, da concorrência, da disputa, e nós temos a lógica da concorrência no mercado do produtivismo se impõe cada vez mais como ideologia dominante. Nós vamos ter um tripé: mercantilização, consumismo, individualismo, segurando um modo privatizante de viver. Né? E aí a gente chega, claro, que isso nos interpela a pensar ideologias. Como é que essas ideologias se colocam hoje nas novas conexões de tempo e de espaço dentro do modo privatizante de viver? E, por fim,
E aí eu, rapidamente, só demarcando que quando a gente vai discutir ideologia, a gente vai se deparar com aquilo que o Manuel Oliveira coloca, que nós temos uma crise ético-política, né? Que é uma crise de sentido. Só isso daria uma longa fala, né, para a gente pensar essa mistificação ideológica que sustenta toda essa civilização do capital. E uma outra questão que se coloca muito fortemente para mim, que é uma outra via analítica, é como é que se dão as resistências, eu vou terminar com isso, como é que se dão as lutas. E aí a gente se vê surpreendido no ano passado, 2011, que vai entrar para a história como um ano rebelde, né? Nós vamos ter, né, o precariado tomando as praças, tomando as avenidas, retomando a polis e articulando isso com a universalização do espaço virtual. Porque o espaço virtual tem uma capacidade imensa de universalização, a ponto de Giovanni Alves perguntar se esse precariado que está vindo aí não seria esse indivíduo social coletivo que o Marx falava, esse indivíduo universal, trabalhadores do mundo inteiro livres, né? Então, vai lá. Então, o que a gente vê, e eu quero terminar com isso, uma via analítica indispensável para a gente pensar essa civilização do capital, é pensar a contra-hegemonia dessa civilização do capital em si. O Boaventura fala, que eu acho que ele tem muita razão, a história está mostrando, que há uma contra-hegemonia em curso e que isso vem do Sul. E o Sul aqui não é uma demarcação geográfica, são os países, os segmentos, né, que vivem processos de dominação do capital, dominação do colonialismo. E a gente vê que o precariado dentro da Europa hoje, você tem o Sul dentro do Norte. Né? O Sul, que o Boaventura fala, está dentro do Norte, está dentro da Europa, está dentro dos Estados Unidos, né? E colocando esse borramento também de fronteiras aí. Bem, então nesse mundo contemporâneo, eu quero encerrar dizendo que é fundamental que a gente faça uma pergunta, né, desse mundo contemporâneo, nessa segunda década do século XXI, para onde apontam os ventos da história? Eis a nova fase do enigma, né, sempre a nos interpelar enquanto cientistas sociais. Onde vão os ventos da história? Onde é que a coisa está apontando? Né? Onde é que a coisa está se colocando? Né? E isso nos coloca o desafio, né, insubstituível da gente interpretar o mundo como parte do nosso fardo, do nosso tempo histórico, retomando aqui a bela metáfora de Mesaros e sempre pensando uma civilização, uma sociedade paralela do capital e reforçando e destacando com muita plenitude a dimensão da praxis, pensando uma ciência social comprometida com a transformação. Obrigada. Obrigado, professora. Agora, nós damos seguimento com a professora Mônica Martins. Bom dia. Falar em pé. Queria agradecer o convite, dizer da minha alegria, mas não tem nenhum lugar. Não tem nenhum lugar no mundo que eu gostaria de estar mais do que aqui e agora, com vocês e eu vou, desde que o Jersey me convidou, Laísa, a turma toda da organização desse primeiro ciclo de debates, que eu acho que vai marcar um momento significativo da vida política, estudantil e acadêmica da UES. É uma virada na qualidade da nossa produção e eu fiquei pensando, né, de onde eu ia falar sobre o contexto global e brasileiro das ciências sociais. Eu não tenho de outra maneira a não ser falar da minha breve atividade acadêmica de pós-graduanda, de sociologia e de professora da UES, nos últimos 8 anos. E me perguntava, antes de escrever essas coisas que eu vou repartir com vocês,
Por que eu me sentia melhor quando eu participava, por exemplo, de um Fórum Social Mundial em Mumbai, na Índia, ou quando eu participava em Chiang Mai, na universidade, com 100 representantes de lideranças camponesas discutindo qual era o futuro da reforma agrária, o que fazer da terra, como é que a terra não se desvinculava da água, das florestas. Porque nesses encontros eu me sentia muito mais cientista social, com um papel muito mais claro, né, do que era a produção de um saber transformador, do que quando eu ia a um congresso internacional de sociologia no Canadá, em Montreal, em 1998, ou quando eu ia à reunião da ANPOX, ainda como estudante de pós-graduação, ou quando eu ia à reunião da SBS, Sociedade Brasileira de Sociologia. Lá eu não via a vitalidade, eu não sentia o meu papel de cientista social tão claro quanto nesses outros congressos e encontros. E isso me deixou bastante preocupada, né? Bastante preocupada de entender o que estava acontecendo no contexto global e brasileiro, né, que fazia com que as ciências sociais ou a academia estivesse distanciada do mundo real, ou seja, daquele mundo que se reunia, que resistia, né, que lutava, que dava o melhor de si, né, para mudar. E parecia que as ciências sociais, ou pelo menos a academia, onde ela se realiza, estava muito distante de todo esse mundo que estava resistindo de forma organizada, né, à ofensiva do capitalismo nos últimos 30 anos. A primeira ideia, né, é de que a reflexão sociológica é um exercício multidisciplinar, ele é multifacetário, né? Há um longo caminho que a humanidade percorreu em busca de conhecer a si mesma. Eu tenho que saber quem eu sou, o que é a natureza humana, e eu tenho que saber também em que meio que eu vivo, que é essa minha sociedade.